Um motor de potência 2,1 kW puxa com velocidade constante igual a 3 metros por segundo uma caixa de massa 80 kg sobre um plano inclinado de 30 graus com horizontal. A caixa é puxada por uma extensão de 6 metros, colocou aqui, ao longo do plano, do ponto A até o ponto B. Despreze as massas da corda e da polia. Aí ele pede aqui na letra A: calcule o módulo da força exercida pelo motor, por esse motor aqui, ó, e o módulo da força de atrito. Então, o que acontece? Como ele deu que o motor de potência 2,1 kW, então potência pode ser calculada por força vezes velocidade. Só que ele deu a potência, ele forneceu 2,1 kW. Vou passar para watts. 2,1 kW é igual a 2100 watts. Isso vai ser igual a força mecânica ou força do motor vezes a velocidade. Velocidade 3 metros por segundo. 3 está aqui. Tudo está no sistema internacional. Potência em watts e velocidade em metros por segundo. Então eu calculo que a força motor exercida pelo motor é igual a 2100 dividido aí por 3. Que dá, no caso, 2100 por 3, 700 newtons. E aí depois ele pede assim, ó, e o módulo da força de atrito. Então essa aqui seria a letra A, né? E tem dois itens, já foi a força motor. Agora ele quer pede a força de atrito. O que acontece? Eu vou tentar desenhar aqui para mostrar que a força de atrito ela é contrária à tendência de movimento. Então ela estaria aqui, ó. Ela estaria ao contrário que é no plano, né? Se eu tenho aqui um plano inclinado, ó, bem assim, mais ou menos assim, e teria um bloco aqui, ó. A força de atrito ela é contrária à tendência de movimento. Se o deslocamento ele está para cá, ó, se o deslocamento ele está indo para cima do plano, então a força de atrito é contrária a esse deslocamento. Então ela estaria aqui assim, vetorial, porque é força é uma grandeza vetorial, e a favor do movimento eu tenho a outra força, que é a força do motor, força motora. Só que em um plano inclinado, o que nós temos em um plano inclinado? Aqui o atrito, a força de atrito, a força motora, e tem aqui, ó, a PY e a PX. PY, como ele não se move na vertical, a PY ela se anula. E o que acontece? A força de atrito mais a PX será igual à força motora. A FAT, então, que é a força de atrito, ela será igual à força motora, que calculou lá em cima, menos PX, porque PX passa para o outro lado negativo. Então dá para calcular a FAT, que seria força motora, está aqui, ó, 700 N, menos PX. Em um plano inclinado, PY é igual a mg cosseno θ. E PX é dado por mg seno θ. Então PX é mg seno de θ. Então FAT é igual a 700
menos massa do bloco 80, gravidade 10, seno de 30 graus, está aqui a 30 graus, é igual a 1 meio. Então a FAT, que é a força de atrito, que é contrária à tendência de movimento, é dado por 700 menos 80 vezes 10, 800, dividido por 2, 400. Então a FAT seria igual a 300 N. Tá aí a FAT. E ele pede aqui na letra B: calcule os trabalhos realizados pela força peso, pela força normal, pela força exercida pelo motor e pela força de atrito quando a caixa se desloca de A para B, ou seja, quando a caixa está em movimento. Então eu vou descer um pouco e fazer o seguinte aqui. Vou desenhar esse plano inclinado aqui de novo. Aí mais ou menos, ficou feio, né? Ó, assim. E vou colocar aí a caixa agora. Aqui a caixa. Mais ou menos assim. E agora eu vou desenhar as forças que atuam. Ó, o trabalho é dado pela força peso. Força peso, ela tá mais ou menos aqui, ó. Peso. Outra força normal, essa aqui, ó. Normal. Pelo motor, tá aqui, ó. Pelo motor, força motora. E pela força de atrito, tá aqui, em contato com o plano, que é contrário à tendência de movimento. Tá aí basicamente isso. Outra coisa que eu quero dizer: aqui são 30 graus, né? Então, aqui eu vou decompor, porque aqui, ó, tem esse eixo aqui. Nesse peso aqui, que ele pega mais ou menos daqui, ó, desse meio aqui, esses 30 graus, ele está aqui, ó. Tem aqui, ó, 30 graus também. Então a peso ela faz 30 graus com o plano. Então ele pede o trabalho realizado pela força peso. Então o trabalho realizado pela força peso é igual a trabalho da força peso é igual a força peso F vezes D vezes o cosseno do ângulo θ. Então o trabalho da força peso daria força peso seria massa vezes gravidade vezes o deslocamento, ou seja, ela tem um deslocamento. A força peso é o que acontece, a força peso ela se desloca só na vertical. Então a altura tem que ser esse H aqui, ó. Então fazemos seno de 30 é igual cateto oposto, que é H, sobre o deslocamento, são 6 metros. Então seno de 30 é igual a 1 meio, vai ser igual a H sobre 6. Fazendo o produto do meio pelo produto dos extremos, chegamos que H é igual a 3. E esse deslocamento aqui, ó, é o próprio H, 3. E o cosseno tem que ser cosseno de 180. Por quê? Imagine só, a força peso ela está intimamente ligada com a força que gravitacional. Aqui, ó, peso é igual a mg. E ela atua para onde? O centro do planeta, certo? E ela faz o quê? Ela pode, como ela está subindo, o bloco ele está subindo o plano, então o deslocamento é para cima. O deslocamento aqui, ó, está para cima, ou seja, o deslocamento está contra a gravidade. Se o deslocamento é contra a gravidade, eu tenho um movimento que retardado. Se eu tenho um movimento retardado,
E eu tenho esse formato aqui, ó, de o deslocamento para cima, e a força gravitacional da gravidade para baixo, aqui, ó, forma um ângulo entre a tendência de movimento e a gravidade, ou seja, esse ângulo aqui é uma reta, que é igual a 180 graus. Por isso que vem aqui, ó, e coloca cosseno, calma aí, só um minuto, cosseno de 180 graus. E daí o trabalho da força-peso é igual a massa vezes gravidade vezes a altura vezes cosseno de 180, que é menos 1. Então o trabalho da força-peso é dado por 80 vezes 10, 800, vezes 3 dá 2.400. 2.400 menos 1, menos 2.400 joules. Esse seria o trabalho da força-peso. Ou seja, sempre que a força-peso, sempre que o trabalho da peso aqui estiver subindo, ela é contra a gravidade. Se estiver contra a gravidade, é negativo. Isso aqui quer dizer isso. E agora ele pede a força-peso e força normal. Então, na força normal, ele tem isso aqui. Ó. A força normal ela faz o quê? 90 graus. Então, a força normal, o trabalho da força normal, né? O trabalho da força normal é dado por F vezes D vezes o cosseno de θ. Então, o trabalho da normal seria força vezes deslocamento. E qual o cosseno que a normal faz com o bloco aqui, ó, com o plano ou com o bloco? 90 graus. Só que cosseno de 90 graus é igual a zero, né? E se der zero aqui, vai zerar tudo isso aqui, ó. Então, o trabalho da força normal é igual a zero. Aí ele já fez aqui a força-peso, pediu a força-peso, a força normal já calculou. Agora a força exercida pelo motor. Então agora o trabalho motor. O trabalho da força motora é igual a F, que é a força motora, vezes o deslocamento, vezes o cosseno que a força motora faz. Então o trabalho da força motora é igual à força motora, que lá em cima ele calculou, deu 700 newtons, deslocamento 6, e o cosseno. Então, a força motora, ela sobe o plano a favor do deslocamento. O deslocamento ele é para cima, a favor do plano, e a força motora também. Então, forma um ângulo que 0, e cosseno de 0 é igual a 1. Daí vem que 7 vezes 6 vai dar 42 aqui, ó, com 2 zeros, 4.200 joules. Aí já foi a força exercida pelo motor, agora pela força de atrito. Então, vou trocar de cor de novo. O trabalho aqui, ó, da força de atrito é igual à própria força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. O trabalho da força de atrito, a força de atrito deu 300 N, o deslocamento é 6, só que o deslocamento aqui é para cima, a favor do plano, subindo o plano. A força de atrito é contrária à tendência de movimento. Tá aqui, ó. Forma aqui, ó, um ângulo de 180. Então aqui, ó, o ângulo 180, cosseno de 180 daria menos 1, né? Então, o trabalho da FAT é igual a 3 vezes 6, 18. Tem 2 zero aqui, coloca 2 zero e é negativo, né? Menos 1.800 joules. Então seria isso.